Jesus. O Brasil seja despertado para o Senhor Jesus. O Piauí seja despertado para o Senhor Jesus. Que as pessoas que até hoje têm buscado ajuda em fontes rotas, em lugares de ocultismo, de idolatria, que elas passem a buscar ajuda no Senhor, que elas passem a buscar ajuda agora na verdadeira fonte, que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que haja conversão de almas, transformação de vidas, que haja, meu Deus, mudança nos corações, que haja avivamento, Pai, em nossa geração, em o nome de Cristo Jesus. Amém, aleluias, e louvado seja o nome do nosso Deus. Glória, glória, glória ao nome do Senhor. Aleluias, louvado seja o nosso Deus. A Igreja Avivamento Cristão oferece a você uma programação diária: música, oração, leitura bíblica e ministração da Palavra de Deus. Nos acompanhe diariamente e seja abençoado com toda a sua família. Muito bem, povo de Deus, estamos com o programa Tarde Abençoada, já oramos, já clamamos ao Senhor e agora vamos para a palavra, né? Abra o seu coração e vamos continuar lendo a palavra e vamos passar por essa pandemia, por essa luta que temos enfrentado, lendo a palavra, comendo a palavra, nos alimentando pela palavra e deixando que Deus nos fale, nos guie pela sua palavra. Estamos em Gálatas capítulo 5 e vamos ver se a gente rompe o capítulo 5 hoje. Naturalmente vamos passar pelo texto no qual nos baseamos na pregação ontem, mas a pregação que nós liberamos ontem foi específica. Falamos sobre controlando as emoções, como controlar as emoções, colocando-as debaixo do governo do Espírito. Se você não ouviu essa palavra, quer aprender aquilo que nós ensinamos, você pode estar indo aqui no nosso canal do YouTube. O culto foi gravado e também no Facebook, tá bom? Não é sobre isso que nós vamos falar, mas vamos passar naturalmente pelo texto, porque vai chegar no texto que nós baseamos ontem. No último programa ao vivo que fizemos aqui na sexta-feira, entramos um pouco no capítulo 5, mas eu já vou pegar aqui do versículo 1 do capítulo 5 e vamos deixando a palavra e ministrando ao nosso coração. O apóstolo Paulo continua aqui buscando os irmãos da Galácia que coloquem a fé inteiramente em Cristo, não deixando que misturas venham comprometer essa fé pura e simples. Um homem que falou bastante sobre a fé simples foi o filósofo convertido C.S. Lewis, aquele que escreveu os livros nos quais se basearam os filmes Crônicas de Nárnia, né? C.S. Lewis era um ateu, se converteu e então ele encontrou uma maneira simples, mas que chamasse atenção para escrever o Evangelho para os seus netos de uma maneira diferente. Por isso que, por exemplo, o filme Crônicas de Nárnia, você vai ter basicamente o Evangelho sendo pregado ali no Crônicas de Nárnia, principalmente o primeiro filme, que tem os 4 irmãos, que eles representam os 4 evangelhos, e ali tem a feiticeira que representa Satanás e o leão que representa Jesus, que inclusive foi sacrificado na pedra, né? Ali é uma simbologia do sacrifício de Jesus, que inclusive ressuscita e vence, né, o mal no final. C.S. Lewis falava muito sobre o evangelho puro e simples, a simplicidade do evangelho. E o apóstolo Paulo está aqui tentando trazer os irmãos
para a simplicidade do Evangelho, porque é uma tendência nossa, seres humanos, de quando a gente se acostuma com aquilo que a gente já conhece, a gente fica, sabe, com aquela necessidade de buscar outras coisas. E na tentativa de buscar conhecimentos extras, a gente corre o risco de perder a essência do que já temos e trazer misturas e enfraquecer aquilo que é real. Em um casamento, quando um marido e uma mulher deixam de contemplar a simplicidade um do outro, a vida simples, deixam de cultivar aquilo que é simples, é corriqueiro, eles vão sentir necessidade de buscar outras coisas para tentar fazer com que o casamento entre em novidade. E não somos contra inovações no casamento, mas existem certas coisas que casais buscam para dentro do relacionamento que prejudicam, que danificam a essência. E é por isso que muitos têm se separado, porque na tentativa de trazer certas inovações, terminam machucando um ao outro. E o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus precisa ser protegido na sua maneira simples e eficaz. Nós não devemos trazer outras coisas e colocá-las como amuletos que ajudam, como se pudessem ajudar Cristo a ser mais eficaz na nossa vida. Você olha para o Evangelho e você percebe os apóstolos tirando tudo quanto é tipo de amuletos mesmo, tudo quanto é tipo de subterfúgios com a tentativa de ajudar a fé. Exemplo, quando Pedro levanta aquele paralítico de frente ao templo, as pessoas começam a olhar para Pedro e João, e ele imediatamente, para não correr o risco das pessoas endeusarem eles, ele imediatamente discursa dizendo: irmãos, por que vocês estão olhando para nós como se de nós tivesse surgido essa cura? Não fomos nós que curamos este homem. Foi a fé no nome de Jesus. Então, olha Pedro imediatamente apontando para a pessoa de Cristo, para não correr o risco do povo que estava começando a ter acesso ao Evangelho, não correr o risco do povo achar que aquele Evangelho só funcionava por meio daqueles homens. O que eles vão ensinar é o seguinte: qualquer um que manifestar essa fé em Jesus poderá obter de Jesus o milagre, a cura, a salvação. É tanto que Pedro vai falar: em nenhum outro nome há dado debaixo do céu pelo qual importa que sejamos salvos. Quando o apóstolo Paulo, ele também cura um coxo no nome do Senhor, estava ele e Barnabé, diz a história que o povo quiseram matar um boi e quiseram sacrificar na presença de Paulo e Barnabé, considerando-os como deuses. E inclusive coloca o nome de Paulo de Júpiter e de Barnabé de Mercúrio. Daí Paulo rasga as vestes diante de todos e diz: vocês não devem sacrificar nós, porque somos homens igual a vocês. Quem fez esse milagre não fomos nós, foi Jesus. E aí quando você vê, a tendência do ser humano é de se desviar de Deus e buscar uma idolatria. Quando Paulo e Barnabé esclareceram que eles não eram milagrosos, não eram deuses, mas eram servos de Deus, eles não quiseram mais nem lembrar mais da cura do milagre. Quiseram apedrejá-los, porque o ser humano é assim. O ser humano tem a tendência de olhar para tudo menos para Deus, porque ele é guiado por Satanás. O ser humano cego, incrédulo, ele é guiado por Satanás. Você chega com a verdade, mostra a verdade diante dos olhos delas, elas não querem saber da verdade, elas não querem saber do que é certo, elas não querem saber de Deus, elas querem uma fonte de idolatria. Porque se isso não fosse verdade, Paulo poderia ter dito: olha, é o seguinte, nós não somos deuses, estamos pregando sobre um Deus, apresentamos para vocês Jesus,
E eles poderiam ter abraçado a causa, mas não. Quando eles falaram que não eram eles, que eles não eram deuses, os homens nem quiseram mais ouvir falar sobre Jesus e nem quiseram dar atenção para a cura. Eles simplesmente quiseram apedrejar Paulo e Barnabé. Você vê que é uma tendência, Satanás está solto. Ele cega o entendimento dos incrédulos para levar as pessoas a não enxergar Cristo, a não olhar para Cristo, mas ele quer enrolar as pessoas em coisas, amuletos. Então, quando o diabo não consegue impedir você de crer no Evangelho, crer em Jesus, ele vai tentar trazer coisas para misturar essa fé, para que você tenha uma fé misturada, para que você não creia somente em Jesus. É que Paulo está trazendo aqui para a igreja Galácia. Ele está falando para os irmãos: vocês foram libertos, vocês foram salvos, vocês foram alcançados pelo poder do Evangelho. Só que vocês agora estão deixando que os judeus circuncidem vocês para ajudar nessa fé. E ao invés disso ajudar vocês na fé, está fazendo vocês caírem da fé. Está fazendo vocês trocarem Jesus pela circuncisão. Trocar Jesus pelos rudimentos judaicos. É importante que a gente entenda isso. Amém, meu irmão? Então, glória a Deus. Nós vamos aqui investindo tempo no ensino da palavra. Um alô especial ao Dr. Leonardo. O irmão João disse que ele está sempre ouvindo nosso programa e gosta das ministrações. Receba nosso abraço em nome de Jesus. Deus abençoe fortemente, bem como todos que estão comigo no Facebook, YouTube, Instagram e pela emissora de rádio. Se você tem sido edificado com essa palavra, permaneça, compartilhe com alguém que você sabe que precisa ouvir a palavra do Senhor. Então vamos lá, o apóstolo Paulo, nessa tentativa de não ver os irmãos porque ele tanto lutou para evangelizar e perdendo a salvação, ele então vai exortar os irmãos que voltem para o Evangelho, que não se submetam às condições que os homens estavam impondo sobre ele. Você vai ver também uma tentativa de Paulo na igreja de Corinto. Paulo era um homem que pregava a palavra pura e simples, baseado somente no poder de Deus. Você sabe que Paulo era um homem cheio de conhecimentos e ele tinha toda a condição de apresentar o Evangelho de maneira filosófica. Ele pegava todo esse conhecimento, toda essa capacidade de comunicação e colocou de lado e apresentou um Jesus simples. É assim que ele fala para a igreja de Corinto: irmãos, quando fui ter convosco, não fui em sublimidade de palavras, pregando em sabedoria humana, mas eu fui em demonstração de espírito e de poder. Não quis falar coisas extraordinárias, mas preguei um Cristo crucificado, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então você vai ver essa tentativa de Paulo, apresentar um evangelho sem mistura. Porque a partir do momento que você, mesmo crendo em Jesus, mesmo crendo que Jesus é Salvador, a partir do momento que mesmo crendo que Jesus é o Filho de Deus, você só consegue estar satisfeito com a sua fé se você ao mesmo tempo fizer petições para santos ou imagem de escultura. Então você caiu da fé, então você não consegue viver a fé bíblica. Entendeu? Então é necessário que a gente creia somente no Senhor Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém chega ao Pai. Você pode passar noites inteiras, fazer jejuns longos, prolongadas orações, orando em nome de Paulo, de Pedro, de João, de Santo Antônio, de São Expedito, em nome de Maria, em nome de José, em nome de Davi, em nome de Moisés, de Abraão, de Isaac, de Jacó. Você não vai chegar nunca, você não vai conseguir subir 1 milímetro com a sua oração. E se você ora em nome de Jesus, as coisas acontecem. Então tem que ser Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Alguém esses dias querendo colocar em xeque a deidade de Cristo, disse: olha, Deus é só um, Jesus não é Deus, Jesus é Filho de Deus, Jesus é um homem, mas Ele não é Deus. E aí eu fui mostrando o apóstolo João, em 1 João capítulo 5, versículo 20, o apóstolo João, o discípulo do amor, ele diz que Jesus é o verdadeiro Deus.
Jesus se apresenta como Deus. Jesus fala em Apocalipse 1:8: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ninguém pode se colocar como alfa e ômega, princípio e fim, se ele não for Deus. Então, essa é a tentativa do inimigo, através das heresias, de tirar a deidade de Jesus. Tentam tirar a deidade de Jesus e tentam tirar a personalidade do Espírito Santo. Então você tira a deidade de Jesus e tira a personalidade do Espírito Santo, você fica só com Deus Pai, ok? O Deus Pai que está sentado no trono e sempre esteve lá. E você nunca vai conseguir chegar lá. Por quê? Porque a única ponte que te leva até lá é Jesus. E para Jesus te unir com o Pai, ele tem que ser um com o Pai, ele tem que ser Deus. Entendeu? E se você tira a personalidade do Espírito, você nunca vai conseguir viver o que o Evangelho propõe. Porque o Espírito Santo não é uma força, não é uma energia. O Espírito Santo é o próprio Deus. Ele é uma pessoa, ele pensa, ele decide, ele entristece, ele sorria. Entendeu? Ele é o pastor da igreja. E o Espírito Santo é o único que nos convence, nos mostrando que Jesus é a ponte, e Jesus é o único que nos atravessa para nos conectar, reconectar com o Pai. Então, as heresias, elas têm esse propósito. Elas não tiram Deus do centro. Entendeu? O diabo não tem o propósito de fazer as pessoas desacreditar de Deus, ainda que tem muitos ateus por aí. Mas esse não é o foco principal do diabo. Inclusive, em 2 Coríntios 4:4, não fala que o diabo está cegando o entendimento das pessoas para que não creiam em Deus. Lá diz: porque o Deus deste século, que é Satanás, Deus com D minúsculo, cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a glória do Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. Então o diabo sabe que se você tentar ir para Deus sozinho, sem Jesus, você nunca vai conseguir. Então, passe toda a eternidade tentando, não consiga. E não consegue. Mas o diabo sabe que se você tentar ir por Jesus, você consegue. Então, ele vai tentar cegar as pessoas em relação a quem? A Jesus. A Jesus. As pessoas que dizem que creem em Deus, elas não são perseguidas. Todo mundo diz que crê em Deus. Mas as pessoas que dizem, eu creio em Jesus, elas são perseguidas. A resistência do mundo é em relação à pessoa de Jesus, ao cristianismo. Abra os olhos, entenda. Então, tudo que vem para amortecer a força da deidade de Cristo e a força da personalidade do Espírito Santo, tem o propósito de desconectar você de Deus. Ok? Então, Paulo está dizendo assim, ó, tire todas essas coisas. Tire os amuletos. Por quê? Porque na cabeça dos cristãos da Galácia é o seguinte: se eu agora não consigo ser salvo plenamente só em Jesus, eu preciso da circuncisão, logo Jesus não é a ponte sozinho. Logo, só com Jesus eu não consigo ser salvo. Aí começa assim. Começa a quebrar a força do Evangelho assim. Entendeu? Colocando em dúvida a pessoa de Jesus, que é o único que nos religa ao Pai. Então Paulo vai dizendo: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Não voltem a acreditar nos rudimentos judaicos, porque isso é um jugo. E está cheio de ambientes religiosos que fazem isso. Tira as pessoas do jugo da idolatria, tira as pessoas do jugo dos vícios, da prostituição, tira a pessoa do jugo do pecado e coloca no jugo do homem, da religião. Não deve. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Ok. De nada aproveitará. E de novo, protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Então, tipo assim, escolheu uma parte da lei para praticar, então pratique toda ela. Porque ou você vive na graça ou na lei. Ou você crê em Cristo, ou você crê no que os judeus ensinam da religião judaica. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Ok? O problema é que tem muita gente que começa crendo no Evangelho, se empolga, ferve o coração de amor pelo Senhor,
recebe a convicção de salvação e é abençoado durante o tempo em que se mantém firme. Só que aí depois, se você não continuar cultivando uma vida de relacionamento, de oração, leitura da palavra, meditação, de evangelização, se você não se envolve, você cai na rotina. A graça fica sem graça. Aí você vai sentir necessidades de preencher vazios que deveria continuar sendo preenchido pelo pão e pela água da palavra. Você sente necessidade de outras coisas para te dar novas sensações. Esquece que a novidade do cristão não vem de novas informações. A novidade do cristão vem por praticar o evangelho diário. Oração, relacionamento com Deus, evangelização, sabe? Meditação na palavra, mergulhar naquilo que você já conhece, se aprofundar em Deus, né? Adorar o Senhor, contemplar o Senhor. Então, se você não cultiva isso, você vai sentir necessidade de buscar outras coisas, né? Nós incentivamos pessoas a ler livros porque é muito bom, tem livros maravilhosos que nos dão conhecimentos e nos ajudam muito. Mas tem gente que, por exemplo, porque já leu a Bíblia uma vez ou duas, já não tem mais necessidade tanto de ler a Bíblia. Não, eu já conheço a Bíblia, deixa eu buscar, e fica só lendo outros livros, daqui a pouco não sabe mais da Bíblia e é guiado por cabeças de outros. Então leia o livro que você quiser, mas não abandone nunca a Bíblia. A Bíblia ela precisa ser a fonte da tua paixão, é ela que aquece o teu coração, é ela que aquece a tua fé. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça, porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor. Falamos isso aqui bastante no outro programa e a gente vai continuar aqui. A gente falando sobre isso, a gente deu uma viajada, né, falando um pouco da história da igreja, que a igreja foi marcada sempre pelo amor, que os cristãos genuínos e verdadeiros nunca resistiram às perseguições correspondendo com violência, não, pelo contrário, os cristãos sempre foram dóceis, sempre foram ovelhas e sempre foram pacificadores. As histórias registradas que marcam contextos sangrentos a partir de pessoas cristãs, pessoas em nome de Deus, essas histórias elas têm a ver com os cristãos que não eram cristãos genuínos da palavra, mas cristãos de instituições equivocadas, cristãos que não estavam debaixo do comando apostólico, mas do império, sobretudo do Império Romano. Então, o cristianismo é uma história de amor, é uma história de pacificação, é uma história de ovelha seguindo muda ao matadouro. Paulo diz, somos entregues à morte todos os dias como ovelha ao matadouro, né? Então vamos lá. Corrieis bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Alguns dizem, não tem problema. Contanto que ele continue crendo em Jesus, ele pode circuncidar. Paulo diz, um pouco de fermento leveda toda a massa. Parece ser aparência de santidade. Parece que é uma motivação boa, que a intenção é boa. Não, é para que eu fique um pouco mais crente. Para que eu me torne mais parecido com Jesus, um judeu, alguém circuncidado. Paulo diz, você não tem ideia do quanto isso incha por dentro. Você não tem ideia do quanto isso macula. Um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Então, eu creio que nós, os pregadores dos últimos tempos, temos dois desafios. Um é ganhar as almas, um é pregar o evangelho para que as almas se arrependam e conheçam Jesus como Senhor e Salvador. O outro desafio é tentar segurar a onda, tentar
aniquilar, podar as ramificações falsificadas, heréticas, que tentam destruir a força do verdadeiro evangelho em nosso meio, que é com essas coisas. E eu tenho falado sobre isso. Cristãos que a vida toda foram abençoados, cheios do Espírito Santo, mas agora de repente começam a trazer israelatria para dentro da igreja. Sabe, eu acredito que existem muitas fontes maravilhosas que Deus ungiu, que Deus abençoou e que passaram a ser faróis, passaram a ser até pronto socorro espiritual para as nações. Mas não se contentaram em continuar pregando o evangelho, crendo, até os milagres acontecendo, sinais, prodígios e maravilhas. Mas aí começaram a trazer um monte de mistura, sabe? Usar objetos para ajudar o povo, esse negócio de tipo assim, leva rosa, bota na tua casa, leva uma vassoura, bota na tua casa, sabonete ungido, isso, aquilo, outro. E eu já falei aqui que creio, se o apóstolo Paulo, se eu tivesse no tempo do apóstolo Paulo, tivesse ido lá, ele dissesse, olha, tem aqui um saco de lenço, eu vou orar, leva, toca lá o povo, eu creio que eu traria, porque a unção está aí. O problema é quando você começa a fazer do trabalho da igreja essas rotinas, traz campanhas, e as pessoas daqui a pouco, elas até têm fé em Jesus, mas essa fé não consegue ser suficiente se ela não tiver um objetozinho ali, se ela não tiver lá um amuleto, se ela não tiver lá um... Então, eu creio que isso é um tremendo de um desserviço. E Deus usa objetos? Usa. Deus usa pontos de conexão? Usa. Mas nós, os pastores, precisamos ser guardiões da fé simples. A partir do momento que você começa a direcionar o povo a um tipo de coisa que vai fazer com que elas passem a acreditar que Deus só opera se for através daquilo, então nós estamos prejudicando os irmãos. Paulo chegou um momento da sua vida em que ele liberou lenços para curar o povo, porque ele não conseguia atender a demanda, sim, mas você não vê agora ele fazendo campanha, irmãos, eu estou mandando tantos 1000 lenços, estou aqui levantando aqui, todas as igrejas, não, cada momento, cada ocasião pede uma coisa. O que precisa continuar no centro? O evangelho, o nome de Jesus. Crer no nome de Jesus. O que é pregado em todas as cartas, em toda a Bíblia, em todo o Novo Testamento? O poder do nome, o poder do sangue de Jesus, a graça salvífica do Senhor. Então nós precisamos voltar para o evangelho puro e simples. Porque, presta atenção, se eu começo a trazer amuletos, se eu começo tipo assim, não, eu vou me circuncidar aqui para ajudar minha fé, daqui a pouco eu me acostumo com isso. Daqui a pouco eu continuo sendo o mesmo pecador, tendo as mesmas tendências, e eu vou achar, não, isso aqui não é suficiente, não, eu preciso buscar uma outra coisa a mais. O que eu preciso agora? Eu preciso usar o talit, eu preciso trazer de Israel aquela toalhinha para colocar no ombro, porque isso vai ajudar a minha fé, vai me levar a caracterizar um sacerdote. Então, aí você vai e percebe que isso nada muda dentro de você, que você continua sendo a mesma pessoa inclinada ao pecado. Aí daqui a pouco, não, agora eu vou deixar a barba crescer para ficar parecendo um judeu, né? Nada que a minha barba tenha a ver com isso, viu? Não, agora eu vou colocar o kippar, colocar aqui um negocinho aqui parecendo um rabino. E aí, não, agora eu vou pegar a arca da aliança e colocar aqui porque ela vai aumentar, né, a minha fé. Não, agora eu vou pegar vinho, eu vou pegar água e óleo para botar aqui para ver se... E aí você começa a se encher de indumentárias religiosas para depois descobrir que você formou um personagem religioso que não tem nada a ver com aquilo que o evangelho ensina. Os homens, ao longo da história, mais usados pelo poder de Deus, na pregação da palavra, nos milagres, nunca precisaram usar essas coisas, entendeu? Então, vamos lá. É o cuidado que a gente tem, né? O cuidado que a gente precisa ter. Um pouco de fermento leveda toda a massa.
confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Então Paulo está dizendo, olha, aqueles que estão atrapalhando vocês, trazendo essas coisas para atrapalhar a fé de vocês, eles vão ser condenados, o próprio Deus vai condenar, são malditos. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido, logo o escândalo da cruz está aniquilado. Porque qual era o escândalo da cruz? Qual era o problema dos judeus aceitarem a mensagem da cruz? Porque a cruz, sabe qual é a mensagem, o grito da cruz? Sabe qual é o grito da cruz? O grito da cruz é: está o quê? Qual é o grito da cruz? O grito da cruz é: está consumado. Esse é o grito da cruz. O que Paulo prega? Paulo prega o seguinte: Jesus consumou na cruz. Na cruz ele pagou pelos nossos pecados. Na cruz ele disse: está consumado, eu já paguei pelo pecado de todo mundo. Aquele que me seguir está salvo. Aquele que me seguir está salvo. Então você colocar isso na cabeça de um judeu que acredita que só será salvo se guardar a lei, isso aí, meu filho, aí é difícil. Então os judeus tinham dificuldade de acreditar no que Paulo ensinava, justamente porque a palavra de Paulo era um escândalo. E onde é que estava o escândalo? Dizer que o que Jesus fez na cruz, não é, era suficiente para salvar. O judeu não acreditava na suficiência do sacrifício de Jesus. Eu digo judeus não no sentido de todos os judeus, né? Porque os apóstolos se sentiam, os outros apóstolos como João, Tiago, Pedro, se sentiu de alguma forma refém do restante dos judeus, porque era uma transição. Era uma transição. Se eles impunham de uma vez, quebrava muita coisa. Então Paulo, para conseguir pregar esse evangelho, ele precisou sair do meio dos judeus para pregar para os gentios. Mas, exemplo, os próprios apóstolos estavam flexíveis para a não mais ordenança da lei. É tanto que Pedro, quando estava aqui no meio dos Gálatas, sem a presença dos judeus pressionando, ele estava tranquilo, juntamente com os gentios, vivendo como gentios, sem fazer nada que um judeu precisava fazer. Por isso que Paulo foi lá e repreendeu: você, como judeu, tá aqui, vive como gentios, mas na hora que chega o judeu, tu corre para lá e fica com esse chove no molho, né? Então, foi um tempo de transição. E a gente sabe que por trás de tudo isso há um trabalhar de Deus. Porque se todos os judeus tivessem abraçado a fé como Paulo abraçou, Israel tinha se convertido todo. E aprove a Deus que não liberasse completamente para todos os judeus a revelação da salvação, para que o evangelho desse uma volta ao mundo e alcançasse os gentios, e depois Deus voltasse para os judeus, que é o que nós vemos que vai acontecer quando o arrebatamento acontecer. Quando a igreja gentílica for levantada no arrebatamento, Deus então vai trabalhar com os judeus especificamente. É o que nós conseguimos enxergar pela palavra. E aí se cumpre o que está escrito, que Deus vai salvar um remanescente judeu. Então, o que acontece? Quando Paulo pregava sobre a cruz é suficiente. O que Jesus fez na cruz é suficiente. Aquilo era um escândalo. Era um escândalo para os judeus. Eles não acreditavam nisso, né? E aí você vai ver, como eu estava dizendo, os grandes homens que Deus usou para ser divisores de águas em toda a história da igreja, principalmente nesses últimos tempos. Eles pregaram o evangelho puro e simples. Alguns tão simples que era um escândalo, como Billy Graham,
Billy Graham pregava a cruz, o arrependimento dos pecados, assumir Jesus como Senhor e Salvador e pronto. E foi instrumento de Deus para salvar milhares de pessoas. E tantos outros pregadores pentecostais que pregavam a cruz, que pregavam Cristo. É claro que esses foram mais resistidos porque nem todo mundo abraçaram a fé pregada pelos pentecostais, porque muitos pentecostais que foram ungidos e Deus usou ao longo da história, aí de 150 anos para cá, foram resistidos porque eles perturbavam muito o reino espiritual. Como assim, pastor? Pregavam o evangelho com evidências de sinais, prodígios e maravilhas. Então, pregavam Cristo ao mesmo tempo que estavam libertando as pessoas, expulsando os demônios, curando doentes, até ressuscitando mortos. Isso foi um alarme no Brasil mesmo. Muitos pastores foram perseguidos. Por quê? Porque quando você prega o evangelho com evidências de sinais, você vai ter pessoas que vêm do centro de ocultismo, larga lá o poder do ocultismo para vir para a igreja. Pessoas que estavam na idolatria, percebem que não adianta nada ficar adorando mais de escultura, vêm para Deus porque vê o poder de Deus ali. Pessoas ateus são convencidas de que há um Deus porque passam a ver. Então isso alarma o inferno. E quem tem feito o evangelho crescer na América Latina, no Brasil, nos países da América Latina, tem sido o avivamento mesmo, poder carismático, poder pentecostal. E isso alarma. Agora, isso não é mistura. Isso é pregar o evangelho como Paulo pregava. O evangelho simples, sem mistura, sem filosofias. Sabe, os bonitos discursos que muitos ministros têm a necessidade de liberar é para de alguma maneira cobrir a falha da falta de poder. Porque os pregadores que pregaram baseado no poder não tinham tanta necessidade de brilhar nos seus sermões, porque já tinham a evidência que provava que o que eles estavam falando era verdade. E quando as pessoas se achegam ao evangelho, não por causa dos discursos bonitos, mas por causa do que o evangelho propõe, o poder para transformar, então essas pessoas, elas experimentam mais e elas causam mais impacto na sociedade. Porque uma coisa é você chegar na sua casa, na sua vizinhança e dizer assim, o culto foi bom, a pregação foi linda, maravilhosa. Outra coisa é você chegar extasiado dizendo, hoje eu vi um cego enxergar. Hoje eu vi um paralítico se levantar. Hoje eu vi um morto ressuscitar. Isso aí faz com que os vizinhos queiram ir na mesma hora e ver o que está acontecendo. Por isso que nós, a igreja, precisamos voltar para o evangelho simples, baseado no poder. O evangelho simples, mas baseado nas evidências, no poder mesmo, como foi na igreja primitiva. O apóstolo Paulo pregava sobre a cruz. E ele dizia, olha, para mostrar para vocês que é real o que eu estou pregando, que Jesus está vivo, que ele pagou o preço, morreu, ressuscitou, está vivo, cego enxerga, mudo fale, surdo ouça, morto ressuscite, paralítico se levante, né? Então Paulo evidenciava a sua palavra por meio dos milagres. E isso fazia com que aonde ele chegasse era um terror para os religiosos, para aqueles, por exemplo, como no capítulo 15 de Atos, Paulo chega numa cidade e essa cidade é uma cidade turística e quem trazia o turismo e trazia o PIB para a cidade era uma feiticeira que ficava adivinhando a vida das pessoas e aquilo virou uma atração. Paulo liberta aquela mulher, aquele demônio cai por terra e a fonte de lucro do povo foi destruída e por isso prenderam Paulo. Onde ele chegava acontecia essas coisas, né? O que eu creio que Deus quer fazer nesses últimos tempos em nosso meio. Eu queria que fossem cortados
aqueles que vos andam inquietando. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Então, aquela mistura que os judeus estavam trazendo para o evangelho ali no meio dos Gálatas, estava trazendo confusão entre os irmãos. As pessoas estavam se esfriando na fé de uma tal maneira que elas estavam, ao invés de crescer na graça, estavam agora no meio dessa confusão. Estavam mordendo umas às outras, assim, no sentido de estarem degladiando. Paulo diz: cuidado, senão vocês vão se matar desse jeito, né? É o que acontece quando, por exemplo, a gente sai da pureza do evangelho e começa a trazer outras coisas para aumentar e ajudar na nossa fé. Eu quero desfrutar aqui de 2 minutinhos de um intervalozinho e voltar para continuar no texto a partir do versículo 16. Amém? Aleluia! Vamos ouvir mais um pouquinho essa música que é tão maravilhosa. Pois muito bem, estamos de volta aqui com você, aleluia, com muito louvor, né? Com muito louvor. É tremenda essa música, não é? Deus não rejeita a oração. Eita glória! Oração é o alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente o que Deus irá fazer. Eita glória! Amém. Que maravilha, que maravilha. Uma arrochando aqui, uma avançando. Todos que têm acompanhado, têm comentado, colocado alguma coisa aí, Deus abençoe. Muito obrigado, tanto no Facebook, no YouTube, como aqui no Instagram. Os irmãos que têm permanecido aí, comentado, nos ajudado a fazer o programa, amém? Vamos continuar aqui, porque agora aqui a gente entra no texto que nós usamos ontem para pregar, que vai falar das obras da carne do Espírito. Agora, se você tem acompanhado o nosso programa, tem acompanhado desde o começo do estudo aqui de Gálatas, você vai perceber Paulo, né? Conscientizando os irmãos, tentando trazer a consciência de cada um a respeito do quanto necessitam viver o evangelho puro e simples. Quando ele fala tudo isso, aí ele vai mostrar o retrato do que acontece com todos que querem de alguma maneira vencer a carne com as obras da carne. Você que tenta pelo capricho humano alcançar uma estatura maior com Deus, aí ele vai deixar claro aqui que não adianta nada trazer subterfúgios, amuletos, porque isso não ajuda, porque as nossas guerras não são externas. Uma circuncisão,
usar um objeto religioso não vai ajudar nada, porque a minha briga real não está no exterior, está no interior. A briga é dentro, é natureza, é questão de natureza. Então você vai ver Paulo conscientizando dessa guerra do espírito contra a carne. Você vai ver Paulo fazendo uma lista de obras da carne. E é claro que quando ele fala isso, ele está de alguma maneira mandando um recado para todo mundo. Deixa eu fazer uma lista para vocês sobre as obras da carne, para vocês perceberem que com toda a indumentária religiosa que vocês têm adquirido para vocês, inclusive o guardar as ordenanças judaicas, não elimina de vocês essas inclinações carnais. E aí só existe uma maneira de você enfrentar isso e eliminar isso: é pelo fruto do Espírito, coisa que não se consegue pela lei, mas se consegue pela graça, se consegue pela fé. Então vamos lá. Digo, porém, andai no Espírito, não na lei, não na carne, não nas coisas à vista, nas coisas da vista. Andai em Espírito, não cumprireis as concupiscências da carne, os desejos da carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Por isso, não dá. Tem gente que diz, não vamos viver com Cristo, na graça, mas trazendo a lei também. Não dá. Cristo é Espírito. Só existe uma maneira de se relacionar com Cristo, pela fé. Portanto, é no Espírito Santo que vivemos com Cristo. Ou eu vivo com Cristo no Espírito, na fé, ou eu vou viver a lei na carne, fazendo obras da carne para tentar ser justificado pela lei, o que já entro perdendo. Ok? Porque a carne cobiça contra o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Pronto, acabou. Porque as obras da carne são manifestas, quais são? Vamos lá. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejos, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Obras da carne. Coisa que mesmo aqueles cristãos que faziam a circuncisão tinham essas inclinações. Porque o que eu faço na minha carne não elimina o que está dentro. Ok? E essas coisas, elas se tornam fortes na nossa vida quando a gente vive debaixo da disciplina da lei. Essas coisas fazem com que a lei seja forte na minha vida. Então, não adianta você tentar praticar coisas da lei quando a lei já está condenando você por esses pecados. Exemplo, a inveja é uma obra da carne. Quando você tem inveja de algo do outro, você já é condenado pela lei. Aí eu pergunto a você: há alguém nesse mundo que viva completamente isento de um sentimento de inveja? É isso que as pessoas precisam entender. Que quando eu nutro um sentimento de inveja no meu coração, eu já estou reprovado pela lei. Ira, por exemplo.
Há alguns de nós que em algum momento não corre o risco de sentir ira. Há algum de nós em algum momento que não somos tentados na lascívia. Há alguns de nós que em algum momento não se sentem tentados a agir com competitividade. Qual a diferença entre estar na graça e estar na lei? É que quando você está na lei, a lei ela está o tempo todo apontando, você é condenável, você está perdido, porque ela encontra as falhas dentro de nós. A graça é diferente, porque a graça, ela me dá outra oportunidade. Porque sendo eu homem, em algum momento eu posso sentir inveja. Só que a lei não pode apontar o dedo para mim, porque eu não estou debaixo da lei, mas debaixo da graça. E o sentimento de inveja que veio ao meu coração, porque eu não sou condenado, eu não morro por causa daquele sentimento, mas eu tenho a oportunidade, porque eu estou na graça, tenho a oportunidade de me arrepender, ao invés de manifestar aquela inveja e deixar aquela inveja consumir a minha vida, vou pedir perdão a Deus, vou pedir ajuda ao Senhor, misericórdia ao Senhor. E então, porque estou debaixo da graça, Jesus fala, eu pego esse pecado seu, porque eu paguei por esse pecado seu. Como você está dependente de mim, eu te ajudo nisso. Então, a graça é Jesus nos ajudar a trilhar um caminho que só Ele conseguiu trilhar. A lei é eu tentar trilhar o caminho que Jesus trilhou. Não consigo. A graça é eu me submeter ao caminho que Ele já trilhou. A lei é eu tentar trilhar o caminho da santidade sem Cristo. A graça é eu tentar trilhar um caminho que Cristo já trilhou e deixou o caminho para eu trilhar. Por isso que Ele é a porta, Ele diz, eu sou o caminho. Passe por mim que você está praticando a lei. Porque ninguém consegue praticar a lei 100%. Mas em Cristo, o que eu não consigo cumprir, Ele cumpriu por mim. Agora, as obras da carne, e aí eu quero que você, principalmente você que ainda não é convertido, você que não é crente, para que você saiba o quanto você está perdido sem Jesus, o quanto você precisa se arrepender e se voltar para Cristo, porque todas essas obras da carne está dentro de cada um do ser humano e que desenvolve à medida que você não tem Cristo ou que você dá liberdade para desenvolver. Jesus falou em Marcos 7:20 que é do coração do homem que sai os maus pensamentos, a prostituição, o mau testemunho, a inveja, o dolo, o homicídio, a idolatria, a loucura, tudo que não presta sai de dentro do coração do homem. Isso aqui contamina o homem. Paulo fala que essas obras são as obras da carne, está no coração do homem. Aí vai lá, prostituição. O que é prostituição? A palavra prostituição quer dizer fazer uso aviltado de alguma coisa. A palavra prostituição é você usar uma coisa de maneira errada. Isso é prostituir. Exemplo, eu estou aqui com essa garrafa com água. Ela é feita para esse uso mesmo, para colocar água e eu ficar bebendo aqui enquanto estou falando com você. Se eu pegar essa garrafa e ao invés de usar ela para esse fim, esse propósito, que é colocar água, eu colocar areia, ou colocar veneno, ou usar ela para meter na minha cabeça, na cabeça de alguém, ou usar ela como um martelo para fincar o prego numa tábua. E o que eu estou fazendo com essa garrafa? Eu estou prostituindo essa garrafa. Então o que acontece? Por que prostituição está muito ligado ao corpo? Porque todas as vezes que você usa o corpo de maneira indevida ou no tempo errado, você está prostituindo. O corpo foi feito, por exemplo, em relação ao ambiente matrimonial, o corpo foi feito para
ser usado de maneira responsável. O casamento, por exemplo, é um ambiente responsável para se usar o corpo. Então, se você que está me ouvindo agora já fez uso do seu corpo sexualmente fora do casamento, você se prostituiu. Pastor, que negócio é esse, pastor? Que isso aí é coisa de atrasado. Pois é. É coisa da Bíblia. Se você está aí me ouvindo e você já fez sexo fora do casamento, ou com pessoas que não é do seu casamento, ou está namorando e fez sexo, se prostituiu, você é um prostituto. Se você está fazendo isso, você é um prostituto, uma prostituta. O problema é que o povo pensa que prostituta é aquela que apenas vai lá para a esquininha da rua e vai ganhar dinheiro. Não, ela está ganhando dinheiro com a prostituição. Ela fez da prostituição uma profissão. Mas todas as pessoas que entram dentro do casamento e fez relação sexual antes do casamento, se prostituiu. Entendeu? Aí, em pleno século XXI. Em pleno século XXI. Quem não é prostituto? Quem não se prostituiu? A masturbação, por exemplo, é prostituição. Pegar o órgão genital para você chegar a um prazer sexual sem ser com seu cônjuge no casamento é fazer uso errado. O órgão genital, ele não vai servir para outra coisa antes do casamento, a não ser para necessidades fisiológicas. Se masturbou, se prostituiu. Agora eu pergunto, tem alguém que não se prostituiu? Então, quando você traz os pormenores da palavra, você vai perceber que não há ninguém. Por isso que a Bíblia diz que não há um justo, nenhum sequer. Todos pecaram e ficaram separados de Deus. Por quê? Porque essas inclinações para o erro, elas não acontecem a partir do momento que a gente tem 30 anos e toma consciência e pode ter maturidade para decidir alguma coisa. Essas coisas, elas vão sendo despertadas em nossa vida, principalmente no tempo em que a gente não tem maturidade para medir as consequências. E aí a gente cai no pecado. O pecado, ele é invasivo, o pecado ele é uma usurpação. O diabo trabalhou direitinho para derrubar o homem. Então, hoje, com 12 anos de idade, meninos e meninas já não precisam mais que você esteja explicando sobre sexualidade, já sabe de tudo, já experimentaram tudo. Felizmente, a maioria. Então, o que acontece? Há alguma pessoa que vive neste mundo que não pecou? Não tem. Não tem. Se nós vamos viver debaixo da lei, estamos todos condenados. A graça é justamente essa oportunidade que você nos dá. Você é pecador, você está separado de Deus, você não é ninguém. A tua justiça cheira como trapo de imundícia. Daí você precisa ter consciência que precisa 100% daquele que foi santo por você. Daquele que pagou o preço por você. E que uma vez se entregando a Ele, a Jesus, você não pertence a você mesmo. Você pertence agora a Jesus. E pode se considerar um escravo dele. Você não é mais teu. Você precisa dele até o último momento da sua vida. Abandonar Jesus é uma loucura. Uma das maiores loucuras. Uma loucura grande. É você ter acesso a essa palavra e não se entregar a Jesus. É loucura. E loucura maior ainda é você que um dia esteve na fé com essa consciência e voltou para o mundo. Você se jogou com o peito aberto contra a lança. Você é doido. Você é doido. Ter saído da igreja. Ter saído da fé. Ter saído do ambiente, do único ambiente que te garante salvação, que é o ambiente de Cristo. Não, pastor, eu saí da igreja, mas não saí de Cristo. Essa ilusão, essa mentira do diabo, né? Eu saí da igreja. Estou ali nos bares e tal, mas eu ainda creio. Meu irmão, no inferno tá cheio de gente que crê. Só existe uma saída para você que está inserido no corpo. Jesus não vem buscar indivíduos atolados nos seus pecados, nos seus vícios,
para lá não. Jesus vem buscar é a igreja, é o corpo. Só existe um lugar onde você deva estar, no corpo, na igreja. Você é maluco? Recebeu Jesus como seu Salvador, se batizou, foi perdoado seus pecados e voltou para a lama. Por isso que o apóstolo Pedro não pega leve, ele disse, olha, a pessoa que um dia experimentou a fé, voltou para o mundo, é igual uma porca, que alguém lavou, soltou e ela foi lá para o despojador de lama. É igual um cachorro, que vomitou e voltou a comer o vômito. Você está doido, moço? Você que está me ouvindo agora, você que voltou para a idolatria, você que voltou para o mundo, para o pecado, toma jeito. Toma jeito. Se desperte. Falta de vergonha isso. Falta de gratidão. Como é que Jesus salva você, te dá consciência, te dá oportunidade? Deixou de tocar o coração de pessoas melhores que você, tocou o seu coração, você veio e agora tu voltou para a lama de novo. Seu caburé, sua coruja. Você tá maluco? Você não tá vendo que o Covid tá pegando e matando gente toda hora aí, não? Você não tá vendo que as pessoas estão morrendo por coisas que... Você não tá vendo que os sinais dos tempos estão mostrando que Jesus a qualquer momento volta? Tu vai mesmo permanecer nessa lama de esgoto que você tá? Se arrependa. Volte-se para Jesus. Deixa de loucura. Volta a ter temor. Pastor, eu não sinto mais temor, pastor. Eu não sinto mais nada aqui. Claro. Aqui, meu filho, aqui o coração vai sentir somente aquilo que você põe. Jó dizia, como meu paladar prova a comida, meus ouvidos provam a tua palavra. Os ouvidos são a janela que alimenta o nosso coração, nosso espírito, nossa alma. Pessoa dizer assim, ó, eu não sinto mais nada, não sinto mais vontade de orar, escuta a palavra, não sinto mais nada, é porque você está entupido de mundo, de informações mundanas. Se expõe a palavra, passa uma semana, 2, 3, um mês, só ouvindo a palavra de Deus, orando, buscando. Daqui a pouco você vai ver que o lixo saiu para fora e agora você volta a sentir o que a palavra de Deus produz, que a palavra de Deus é como uma semente. Uma semente você não sente, você não vê ela germinar na hora que você põe ela na terra. Você joga a semente na terra e espera. E joga mais e espera. Quando você menos imagina, começa a brotar. Então a pessoa passa a vida inteira entupindo o coração de mundo, roda de escarnecedores, escuta e vê só o que não presta. Aí vai na igreja, ou escuta uma palavra como esta, e diz, eu não sinto mais nada mesmo. Claro, tu vai ter que ouvir muitas vezes. E principalmente